Bom, meu nome é Leandro, tá? Eu tenho 26 anos, né? Não sou natural de Curitiba, eu sou do Rio, mas moro em Curitiba faz 2008, faz uns 10 anos, né? 11 anos quase. E eu fui criado num lar evangélico, né? Num lar protestante. As denominações que eu participei variaram, né? Já fui da igreja metodista, já fui da igreja batista e da igreja presbiteriana. Mas eu alternei em boa parte da vida entre a igreja batista e a igreja presbiteriana. A minha família se divide entre mais batistas e presbiterianos. Da minha última igreja, foi em 2011, foi uma igreja batista. E meu processo começou quando eu vim aqui para Curitiba, né, no ano de 2008, mais ou menos, e eu entrei no Cefet, né, que virou Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu, pela primeira vez, tive o contato com o fenômeno da descrença, né? Esse fenômeno, ele chegou em mim de uma maneira inusitada, né? Que eu nunca tinha experimentado esse tipo de fenômeno, de ver pessoas descrentes, né? Pessoas que até têm um certo ódio em relação a Deus, né? E que colocavam em todas as nossas conversas sobre religião alguns questionamentos não só sobre a minha visão sobre a religião, mas também questionamentos existenciais acerca de Deus, né? E esse tipo de pergunta, ele começou a me chamar a atenção, e eu comecei a pegar esses questionamentos e trazer para mim como uma questão existencial também, né? E eu comecei um empreendimento de busca, né, de tentar compreender mais sobre a minha fé, né, e como ela se relacionava com esses questionamentos e com essas perguntas. Foi então que eu comecei a ler livros de filosofia, comecei a olhar um pouquinho de teologia também, né, muita questão apologética, né? Tá na fase, né? Eu tinha lá pelos meus 18 anos, então o jovem ele acaba misturando, né? Tanto o empreendimento, né, intelectual como aquele sentimento mais de que ele está numa luta a enfrentar, né? Então eu misturava as duas coisas, né? E a partir daí eu fui conhecendo alguns autores, né? Por causa dos livros de apologética que eu lia, né? Eu comecei a ter contato primeiro, né, com Santo Anselmo, né, com São Tomás de Aquino, com Duns Scott, né? Mas ainda era um contato muito distante, né? Era um contato ainda muito interessado na parte das respostas que ele davam de apologética, muito ali na filosofia ainda, do que propriamente de teologia. Então não me aproximava ainda do que eles diziam sobre a teologia, né? E eu lembro, né, que nas conversas que eu tinha com os meus amigos geralmente era um desastre para explicar as coisas, porque eu ainda não tinha uma visão, digamos assim, de conjunto, uma visão integral, não só da vida, mas do que a religião dizia a respeito daquilo, né? E eu comecei a também estudar, né, as várias religiões, né? Comecei a olhar por conta própria o espiritismo, né, o que ele postulava, Umbanda, Testemunho de Jeová, enfim, né? E eu lembro que teve uma certa época que eu estava conversando com uma colega que era testemunha de Jeová, né?
E os Testemunhos de Jeová, eles negam muitas coisas, né? Inclusive para o próprio protestantismo, o Testemunho de Jeová é um negócio muito radical, né? E eu lembro que eu resolvi ter uma conversa com essa minha colega, né, sobre os nossos pontos de vista bíblico, né, sobre várias questões, né? Por exemplo, a Santíssima Trindade, que eles não acreditam, né, que Deus seja triuno e tudo mais. Eu lembro que nessa conversa eu fui com a minha Bíblia, né? Minha Bíblia estava cheia de anotações, né? Versículos como versículos resposta, né? E tudo mais. Só que nessa conversa eu lembro que eu me saí muito mal mesmo. Assim, eu fiquei pensando assim, gente, eu sempre ouvi a vida inteira que a Bíblia se explica sozinha, né? Como é que isso deu errado agora? Como é que eu não encontrei as respostas para essa pessoa que eu estou conversando? Eu ainda não tinha aquela noção de que a Bíblia é um mundo, né? Um mundo de coisas em que você precisa de um certo guia para te mostrar onde estão as respostas. A igreja hoje ela assume que há uma suficiência material na Bíblia, que você pode mostrar todas as crenças católicas como compatíveis com a Bíblia. Mas isso não significa que será uma tarefa fácil, nem mesmo evidente, né? E depois dessa conversa eu saí profundamente reflexivo, né? E fui em busca de mais respostas. E eu lembro que a questão que estava pegando era a questão da Santíssima Trindade. E eu lembro que eu resolvi então entrar na internet, né? E eu já tinha um autor que eu já tinha visto, né? Que tinha falado sobre as 5 vias, né? Que era o São Tomás de Aquino. E achei um site na internet que tinha vários downloads, né? De livros católicos, de livros conservadores, etc. E eu lembro que ali tinha um livro chamado Compêndio de Teologia, que mais tarde ia ser editado por uma outra editora, né? E eu lembro que eu peguei esse livro e eu fui direto na parte da Santíssima Trindade. E São Tomás ele tem aquele método, né? Ele explica primeiro a parte filosófica, depois usa a parte filosófica para elucidar a questão da teologia, né? E a partir dali ele responde a vários questionamentos. E no Compêndio de Teologia eu lembro que ele primeiro fez uma parte filosófica sobre Deus, né? E depois ele começou a explicar sobre a Santíssima Trindade, porque o Pai é Pai, porque o Filho é Filho, porque o Espírito Santo é Espírito Santo, quais são as relações entre eles, o processo de processão em Deus, de inspiração do Espírito Santo, etc. Enfim, e eu só sei que eu entendi. Eu não sei como, porque eu não tinha nenhuma base filosófica para entender o São Tomás de Aquino, né? Mas eu ali consegui entender o que ele estava dizendo. E sempre quando ele terminava de fazer a explicação, ele dizia o seguinte: e é por isso que a regra da fé católica ensina que... E toda vez que eu lia, por isso que a regra da fé católica ensina, eu começava a sentir aquele primeiro sabor da grandeza da igreja, do colosso que estava por trás. E ali eu comecei a ter um primeiro respeito em relação à Igreja Católica, porque ela produziu homens como Santo Tomás de Aquino. E eu, olhando paralelo em relação ao protestantismo, eu não via nenhum tipo parecido, nenhum mesmo, né? E dali eu resolvi, eu pensei, poxa, eu já procurei sobre algumas religiões, já pesquisei sobre algumas religiões, mas eu nunca vi nada em relação à Igreja Católica.
E se a gente avaliar bem, né, o protestantismo ele é um termo relativo, né? Você protesta em relação a alguma coisa. Nesse caso, eu sou protestante porque eu não sou católico, né? E eu tinha que entender o que era o catolicismo justamente para me afirmar como protestante. E a partir dessa feita eu comecei a pesquisar mais sobre o catolicismo, né? E encontrei o Padre Paulo Ricardo, o site do Padre Paulo Ricardo, né? E ele tem até hoje, né, uma ala do site que se chama Respostas Católicas, né? E eu fui ouvindo uma atrás da outra em relação àquelas respostas católicas, né? E eu lembro que, conforme eu ia vendo, né, eu ia percebendo que várias coisas que eu tinha em relação à Igreja Católica, várias coisas, contrariedades, eram, na verdade, muitas vezes más compreensões, mal entendidos, né? E começava a entender que cada vez menos eu tinha coisas a protestar em relação à igreja. Isso me deixou bastante balançado, né? Mas havia, né, ainda várias amarras mentais que eu tinha na cabeça que eu precisava desfazer e eu não conseguia. Porque quando você nasce num lar protestante, você nasce com diversos pressupostos, diversas dilemas, né, que é difícil você sair assim, de repente. Você precisa fazer aquele distanciamento primeiro, né, para tentar ver a coisa de fora. Mas para mim ainda era muito difícil, porque eu estava muito no começo, né? E uma dessas principais amarras mentais era em relação às escrituras, né? A sola escritura, né? E foi aí que eu vi um vídeo, até de certo modo polêmico, do Padre Paulo, né? Em que acusavam a igreja, né, de ser a Babilônia, né? E ele respondeu, né, que é um protestante que acusou, né? E ele respondeu, né, que se não fosse a igreja, a gente não teria a Bíblia, né? Que a Bíblia ela não nasceu, não caiu do céu com zíper e tudo, né, etc. E depois ele explicou, né, que Calvino ele transformou, ele reduziu o cristianismo, né? Ele simplesmente transformou as igrejas numa espécie de sala de aula e ele limpou as igrejas de imagens, né? E transformou a igreja numa sala de aula, onde tem um professor com um livro e os alunos ali para ouvi-lo, né? E a catedral, né? Se você olhar uma catedral católica, você entra nela e em cima você vê o céu, né? Você vê a realidade do inferno, você vê a realidade dos santos, dos anjos, ou seja, você vê uma realidade realmente transcendente. E ali eu comecei a fazer várias correlações, né, do protestantismo com o fenômeno da descrença, né? Que vários países historicamente protestantes, né, acabaram terminando descrentes, né? Hoje são países realmente de ateus, né? Mas isso foi um detalhe do vídeo. O que me chamou a atenção foi quando o Padre Paulo Ricardo ele disse assim, que as escrituras, além da necessidade da igreja, que se necessitou dela para existir as escrituras eram um mundo, né, em que às vezes aparecia 10 afirmações e depois apareciam outras 10 que pareciam contradizer, né? Ali parece que caiu as escamas dos meus olhos, porque eu percebi, né, que aquela premissa que eu estava partindo de que a Bíblia se explica sozinha era falso e que eu precisava da igreja, né?
E o Padre Paulo, em outro vídeo, ele foi mais enfático dizendo assim, que a igreja, quando a gente faz as coisas com a igreja, a gente não está caminhando sozinho. A gente está caminhando sobre o ombro de gigantes. É um Santo Tomás de Aquino, é um Santo Agostinho, né? E ali eu comecei a sentir também o peso de uma tradição, né? De uma doutrina que ela irrompe no tempo e ela tem continuidade. Uma coisa que eu sinto muito falta nos meios protestantes. O protestante, ele simplesmente pega a Bíblia, interpreta de uma maneira e diz que aquilo ocorreu historicamente. E eu comecei a ver a necessidade de você ter as suas doutrinas corroboradas com os cristãos de todos os tempos. E isso a igreja, ela fornecia. A igreja começou a me parecer uma guardiã da eternidade, realmente. A partir daí, eu realmente, depois que eu tirei da minha cabeça a questão da sola escritura, ficou o caminho, assim, 80% pavimentado para eu me tornar católico. Então, resolvi ir numa igreja católica, né? Fui numa paróquia de uma amiga minha, Heloísa, né? Paróquia Nossa Senhora de Fátima. E lá, eu fui com minha Bíblia, inclusive, e lá, chegando lá, eu perdi minha Bíblia, por incrível que pareça, uma coisa meio irônica. Foi um tanto simbólico isso, não porque perder a Bíblia seja bom, né? Mas porque ali estava representada uma parte da minha vida que eu estava levando o cristianismo de uma forma muito autônoma e que eu precisava da igreja para isso. Eu ia entender muito melhor as escrituras com a igreja do que sem ela. Ali eu já estava muito, muito balançado, né? Mas na segunda vez que eu fui lá, né, eu entreguei os pontos, né? E eu lembro que o padre Leonel Franco, ele fala que a conversão é um processo de elevação da alma humana. Todo ser humano, quando ele se converte, quando ele se torna um católico, quando ele se torna um cristão, ele parte primeiro de um processo de olhar para a materialidade da vida e começar a pensar nos seus destinos, né? E a partir dali ele sente uma inquietação porque ele quer elevar a alma dele a alcançar esses destinos, né? A aumentar as suas perspectivas. E o catolicismo, ele foi para mim esse processo de elevação. Quando eu me tornei católico, eu percebi que eu estava num mundo realmente diferente, uma realidade realmente transcendente. Quando eu virei católico, eu vi que a igreja, digamos assim, não sabe brincar, né? Quando você contempla o que é a vida dos santos, quando você contempla o que é a doutrina da igreja, como se vê a doutrina social, moral, mística, você fica extremamente vislumbrado, né? É como se Deus estivesse encarnado na sua igreja. E é mais ou menos isso aí, né? Deus, com todas as suas perfeições, encarnado na sua igreja. Então, eu não me arrependo nem por um minuto de ter tomado essa decisão. Os primeiros anos foram difíceis, né? Porque você faz uma mudança muito grande de vida, né? Todos os seus familiares são protestantes, seus amigos são protestantes, né? Mas Deus, quando Ele dá a graça, né, da conversão, Ele também dá a graça de você perseverar nela, né? E Deus, Ele me deu... Eu percebi um processo de iluminação muito grande da minha inteligência, né? Eu comecei a compreender as coisas melhor, né? E me deu novas pessoas também, pessoas que me ajudaram muito nesse trabalho de conversão no dia a dia, né? Então, hoje, o que eu diria
aos protestantes é que buscassem sem qualquer tipo de paixão, né, buscar a verdade sobre a Igreja Católica, né? É um processo que você vai ter que passar, que vai ter um labor muito grande, né? Você vai ver que tem muita gente acusando a Igreja Católica de muita coisa, né? Isso não é um processo fácil de você lidar, mas a recompensa é muito grande e é muito boa. Não tem nada melhor na vida do que ter essa fé, essa religião, essa igreja. Deus realmente, você tem a experiência do divino na Igreja Católica.